Muito bem, neste vídeo eu vou terminar de corrigir as questões de gestão pública ou administração pública da banca CESP-LB. Jogo rápido, né? Tá certo? Uma bela foto do município de Garapuava, lá do Paraná, da sua administração pública municipal, né? Continuando os 13 testes, parte dos 13 testes. Lembrando que o meu endereço na internet é institutoexpresso.com.br e também o meu canal do YouTube, que basta você se inscrever. Tem vários vídeos lá, né? Tá certo? Já fiz. Questão de número 6. As políticas públicas correspondem à soma das atividades articuladas pelos governos para melhorar a vida dos cidadãos. Políticas públicas, o que é que são políticas públicas? Políticas públicas são instrumentos, né, administrativos, são instrumentos da administração pública que trazem diretrizes, objetivos e metas que, ao serem realizados, vão gerar produtos e serviços para a população. Algumas políticas públicas acabam ganhando nomes que ficam muito populares, né? Lá do governo Fernando Henrique, programa Leve Leite, né? Tá certo? Programa Bolsa Família, que hoje chama Programa Renda Mínima, é uma política pública, né? O programa Casa Verde e Amarela, que foi programa Minha Casa Minha Vida, né? Tá certo? Cada governo vai mudando, mas o programa continua com seus objetivos e metas, e logicamente que a gestão pública, ao longo do tempo, vai aprimorando essas políticas públicas, e o mais importante é que elas solucionem os problemas da população. Muito bem, vamos à questão, olha aí. Sexta questão, né? As políticas públicas correspondem à soma das atividades articuladas pelos governos para melhorar a vida dos cidadãos. Corretíssimo até aqui. Vamos ver o resto. As decisões e análises sobre as políticas públicas implicam responder às questões: quem é que ganha? O quê? O que é que ganha? Por que ganha? Que diferença isso faz? Quer dizer, como esta política pública vai gerar benefícios para esta parcela da sociedade? Né? Quem desta da sociedade, qual é a parcela que vai ganhar? Está perfeitamente correta, né? Questão muito boa. Questão de número 7. Na gestão pública, o fundamento da função de controle é o domínio do órgão superior sobre o órgão inferior. Não é? É o chamado controle hierárquico, né? Que pressupõe, logicamente, um órgão superior que tem competência, tem poder, dever para fiscalizar, rever os atos do órgão que lhe é subordinado. Está correta? Questão de número 8. A respeito do processo organizacional, julgue o item a seguir. Indicadores de desempenho são ferramentas utilizadas pela função controle perfeitamente, né? Permite a avaliação, né, da administração pública, a avaliação se a administração pública está cumprindo os seus objetivos e as suas metas, né? A partir do Decreto-Lei 200/67, não é a primeira reforma gerencial da administração pública, passamos, né, a ter uma administração pública focada em resultados. E a partir da emenda 1998, passamos a ter aquilo que Luiz Carlos Bresser Pereira dizia, uma administração pautada em objetivos e metas, em indicadores de avaliação de desempenho, em todos os seus níveis, em todos os seus órgãos e entidades. Essa questão aqui é corriqueira em prova, né? Tá certo? Próxima questão. Questão de número 9. A respeito do processo organizacional, julgue o item a seguir. Na administração pública, os cidadãos elegem os agentes responsáveis pela direção. Não, na administração pública, quando você elege alguém que vai cumprir mandato, né? Tá certo? Né? Vai orientar a administração pública e tem um cargo de natureza política. Direção é de natureza administrativa, né? Tá certo? Por isso o examinador entendeu como errada. Questão de número 10. No Brasil, as políticas são públicas porque têm interesses e fins públicos, podendo ou não ser subsidiárias ou implementadas pelo poder estatal, o que significa dizer que grupos sociais e organizações da sociedade civil podem se responsabilizar pela sua execução, desde que supervisionadas pela Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a BONG. Olha, a primeira coisa, a BONG, ela existe mesmo, né? Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, né? Que representa centenas, talvez milhares de organizações não governamentais do Brasil, né? Agora, segundo, né? Quando o Estado delega, não é, a execução de uma política pública para uma entidade, não é,
organização não governamental, que na verdade, na nossa prova, costuma aparecer, não é, duas espécies, né, jurídicas, as OS, organizações sociais, que têm esta delegação mediante contrato de gestão, e as OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público, cuja delegação é feita mediante termo de parceria. Quem, na verdade, é o responsável final é a administração pública, né? Tá certo? O fato dela delegar a execução não vai diminuir as suas responsabilidades, não vai afastá-la de suas responsabilidades, né? Tá certo? Lembrando, né, o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, né? Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, e assim vai por diante, né? Agora, quem se responsabiliza por final é a administração pública, que sempre responde de forma objetiva, né? Por danos que venha a causar, né? Então, muito bem. Então está errada, né? A partir do momento que ele falou aqui, o que significa dizer que grupos sociais e organizações podem se responsabilizar pela execução, desde que supervisionadas, a responsabilidade cai sobre a administração pública. Agora, logicamente que a entidade privada, qualquer que seja, que execute serviços públicos, né, que venha a executar serviços, né, ou administrar bens públicos, deverá prestar contas conforme parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Questão de número 11. Na formulação e na implementação de políticas públicas, aspectos de ordem objetiva como, por exemplo, a alocação dos recursos financeiros, as disputas políticas e a disponibilidade de equipamentos e serviços públicos são fortemente influenciados por questões teóricas, como as concepções de sujeito social, de cidadania e inclusão social. A disputa está completamente correta, né? Estão corretas, né? Hoje, as chamadas políticas públicas, né, os seus formuladores, né, têm forte cabedal teórico, né? Nós temos a Escola Nacional de Administração Pública, que vem aprimorando gestores públicos do Brasil inteiro, né? E também, né, chama atenção a questão, lembrar que a política pública parte sempre do pressuposto, não é, que a sociedade é um campo de conflito, é um campo de disputas políticas de diversos grupos, né, por vezes com interesses contraditórios, né? Próxima questão de número 12. Nos países de frágil tradição democrática, quer dizer, democracia incipiente, né? As políticas públicas deveriam ser globais em três sentidos. A, por dizerem respeito ao Estado e não apenas ao governo, né? Entendo eu, interesse público, por não deverem se restringir a um período único de governo, né? Pode uma política pública, na verdade, né, ultrapassar vários governos, né? Nós temos políticas públicas que estão durando no Brasil 30, 40, 50 anos, né, como em outros países do mundo, por exemplo, na área de construção de hidrelétricas, quando isso vai acabar nunca, né? Por necessariamente contar em sua elaboração com a participação do judiciário, não. Elaboração da sociedade, tá certo? No Estado democrático de direito, né, os cidadãos devem ter meios para poder influenciar, né, na elaboração de políticas públicas, não só por meio do voto, né, mas inclusive, né, diretamente por meio, por exemplo, do orçamento participativo, né, que provavelmente, deixa eu ver se está nessa questão, não, né? Mas temos questões sobre isso que eu tratarei em outros vídeos. A formulação de políticas públicas deve ser compreendida como um processo por meio do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças desejadas no mundo real. Perfeito, né? Desde que estes propósitos sejam propósitos ligados ao interesse público, né? Tá certo? Então está aí a nossa questão de número 13, como eu havia prometido, 13 questões CESP-LV comentadas para você, né? Rapidamente. Até a próxima.